Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler aqui uma palavra do Senhor no livro de Samuel. Aleluias. Livro de Samuel, deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. 1 Samuel. Glórias ao Santo Deus. Aleluias. Toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Esses dias eu estava lá na minha casa e eu confesso que eu perdi o sono e eu fui meditar um pouco na palavra do Senhor. E aí eu comecei a viajar no livro de 1 Samuel e me chamou muito a atenção a história de Davi. A gente nunca deixa, irmãos, a gente nunca sabe. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Por isso que a própria Bíblia diz que nós devemos seguir e prosseguir no conhecimento da palavra do Senhor. Porque é necessário que haja conhecimento em nós para que possamos enfrentar toda a turbulência do mundo que vem contra nós. E só podemos vencer toda a maldade do inimigo se conhecermos a palavra. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente é alimentado pela palavra, então a gente tem resposta para tudo que vier. É na palavra de Deus que a gente aprende a ser humilde. É com a palavra de Deus que a gente aprende a amar o próximo. É a palavra de Deus, irmãos, que ela nos transforma totalmente. Totalmente. E eu estava vendo assim, Davi, a história de Davi é muito lindo, sabe, irmãos? Porque Deus, ele estava insatisfeito com o reinado de Saul, pela a sua teimosia, né? Saul era muito teimoso, deu muito trabalho. E a Bíblia diz que Deus, ele se arrepende. Ele fala 2 vezes para Samuel que se arrepende de ter ungido Saul como rei. Então ele diz assim: eu já tenho preparado outro rei para mim, e esse é segundo o meu coração. E aí, mas se você for ver no livro de Samuel, por que Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus? Eu vou ler aqui apenas um versículo para os irmãos verem o porquê. Como é que Deus pode se agradar de nós como igreja do Senhor? Aí o 18, eu vou, capítulo 16, no versículo 18, diz assim, só para os irmãos verem como é lindo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belenita, aí ele começa, ó, porque o Saul estava sendo atormentado, no texto aqui ele começa, né, contando a história de Saul. Ele estava em desobediência. Por causa da desobediência de Saul, Deus permite que o espírito imundo comece a oprimir e perseguir a Saul. E Saul começa, irmãos, a ficar oprimido, ou seja, endemoniado. Ações, né? Saul, de vez em quando, o demônio possuía ele e ele começava a ficar endemoniado por causa da sua rebeldia e desobediência. Porém, sendo rei, viu, irmãos? E aí, numa crise dessa que ele está enfrentando, né? Ele pede socorro e um dos servos dele oferece a ele, né? Davi, que tocava flauta, né? E ele disse: manda chamar para mim conhece alguém que toque? E um dos servos dele diz: eu conheço. Aí ele diz aqui, ó: então respondeu um moço e disse: eis que tem vindo
qualidades de Davi. Ó, a Bíblia começa a contar. Aleluia. Ele sabe tocar e é valente, vigoroso, ele é homem de guerra, ele é prudente nas palavras e é gentil. E o mais importante, ele continua aqui, para concluir o versículo, ele diz: e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Viu? Olha, por que Deus, aleluia, descreve Davi como segundo o seu coração. Deus amava Davi por causa de todas essas qualidades dele. Ele era valente, ele era homem de guerra, não temia nada, era atrevido, ia para cima. Porém, ele ia para cima, irmãos, com Deus no coração. Viu? Com Deus na boca, com Deus na língua. A Bíblia diz que ele era prudente no falar. A Bíblia diz que ele era ousado, prudente no falar. A Bíblia diz que ele era conquistador, amoroso. Sabe aquele crente que olha para você e você percebe de imediato o amor estampado? Era o que acontecia com Davi. A Bíblia diz que ele era atraente, ele era sensível, as pessoas se atraíam por Davi, pelo amor que ele representava, pelo amor que ele tinha com cada pessoa. A Bíblia diz que ele era lindo isso, sabe, irmãos? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi exatamente por tantas qualidades. E ele estava com o Senhor a todo instante. Quando ele viu aquele povo perseguindo o povo de Israel, e ele chegou lá, porque estava uma guerra terrível do povo de Israel e os inimigos, os filisteus, né? E o povo de Israel, havia uma batalha, e ele chegou lá para levar comida para os seus irmãos e alguns conselhos. E ele chega lá e vê aquele tumulto, e ele observa aquele gigante, que era o mais atrevido, que era o Golias. De vez em quando ele passava dali e ficava desafiando o povo. E a Bíblia diz, se você for ver o texto, o povo de Israel temiam quando aquele gigante vinha, era o maior de todos, e começava: quem é o homem que vem para cá me enfrentar? E o povo de Israel ficava com medo, recuavam. E o rei, sabendo que o povo tinha medo, o rei ofereceu, se você for ver, um grande tesouro. Hoje era como se ganhasse na loto, viu? O rei ofereceu uma grande recompensa para quem enfrentasse Golias. Tão grande era o pavor do povo de Deus diante daquele gigante. Davi veio, olhou, viu o atrevimento e viu o medo do povo, foi procurar se adiantar e disse: eu tenho coragem de ir. Aí o rei chega para ele e diz assim: você não tem a mínima condição, meu filho, você é pequeno demais. Mas Davi tinha a presença de Deus, irmãos. A Bíblia diz claramente que ele era homem de guerra. E as armas de Davi não eram armas carnais, eram as armas espirituais que Deus entrega nas mãos daqueles que têm compromisso com Ele, daqueles que realmente procuram conhecer o Senhor, daqueles que realmente procuram obedecer, procuram ser fiel. Eles têm armas nas mãos, e são armas espirituais que ninguém pode deter o crente que é armado por Deus. Davi era homem de guerra. Ele era homem de guerra, ele era prudente no falar, ele era amigo de todos. Aleluia. Ele era muito mais, e a Bíblia deixa bem claro, Deus era com Davi. Aleluia. E ele chega para o rei e ele diz assim: deixa eu ir. E o rei diz: você não pode. Aí, engraçado, irmãos, que ele é tão simples. Ele diz na simplicidade: rei, quando eu estava lá no mato cuidando das ovelhas, eu matei um urso.
o urso vinha para pegar, para ferir as ovelhas, eu ia para cima. Eu lutava com o urso. Eu vencia o urso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Se você entende, glorifica a Deus. Eu matei o urso. Quando o leão vinha para cima das ovelhas, eu lutava com o leão. Eu vencia o leão. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus era com Davi. Daí chorei, flash. Eu sinto a presença de Deus. Aleluias. Ele era pequeno aos olhos dos homens. O seu irmão mais velho, que estava lá como primeiro na guerra, quando viu Davi chegando, se apresentando, procurando especulações sobre a guerra, ele disse assim: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Vai para lá que não é tua área. E Davi olha para ele e diz: eu não estou fazendo nada. Em outras palavras, Davi quis dizer: eu quero apenas ajudar. Eu quero apenas lutar em favor do povo de Deus. E a Bíblia diz que Davi sai com toda a humildade, consegue permissão do rei para lutar contra aquele gigante. E a Bíblia diz que ao travar aquela luta, Davi o venceu da primeira. Davi o venceu da primeira, irmãos. Engraçado que quando Davi conseguiu convencer ao rei que tinha que ir para a guerra, o rei se animou-se. O rei teve fé que ele poderia vencer. Aí sabe o que o rei fez? Prepara ele, bota o capacete, bota o escudo, prepara ele e manda ele para guerrear. E assim eles fizeram com Davi. Mas Davi não tinha costume de guerrear na carne. As armas do gigante eram armas carnais. Botaram o capacete em Davi, botaram o escudo, prepararam. Quando ele foi andando, a Bíblia diz que ele não suportou tanto peso. Ele não aguentou o peso das armaduras, né? E ele voltou e disse: tirem isso de mim, porque eu não posso fazer nada com isso. E eles tiram toda a armadura de Davi, jogam tudo fora. Lá se vai Davi sem nada, só com pedrinhas no alforje e uma baladeira, que foi a arma que ele derrotou o leão. Foi apenas uma pequena arma, insignificante, sem valor, sem nome. Mas sabe o que era que estava valendo ali? Era o nome do Deus dos exércitos. Quando Davi chega ali, Davi diz assim: eu não vou a ti, eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Eu não tenho nada de mim para ir contra ti, mas eu tenho, e eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E o gigante caiu. O gigante caiu numa pequena pedra. Foi destruído, foi derrotado, foi aniquilado, foi pisado, foi envergonhado por um pequeno homem que ninguém dava nada por ele. Mas ele tinha a presença do Senhor. Sabe quando você tem a presença do Senhor, que você sai, você caminha e alguém diz assim: aquela é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque eles veem no teu testemunho que você anda com Deus. Eles veem as tuas atitudes, eles veem a tua coragem, eles veem no teu
dia. Não participa de engano. Glória a Deus. Davi não era esse tipo de gente. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha amizade com o mundo, ele não tinha amizade com o engano, ele não tinha. Então ele era cheio de autoridade. Ele não precisava de armas naturais, carnais, para vencer seus inimigos. Ele só precisava de Deus. Ele só precisava da presença de Deus. E ele foi para cima do inimigo com a presença de Deus. Ele foi para cima. E hoje nós estamos vivendo dias que o mundo está em guerra. O mundo inteiro está em guerra. E você olha para um lado e para o outro e você não sabe discernir. Você não sabe descobrir quem vai ganhar a guerra. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, meu amigo. Vou dizer uma coisa para ti, minha amiga. Vou dizer uma coisa para ti. Se você é um crente que ora, que se consagra ao Senhor, você é vencedor de toda a guerra. O diabo não pode enfrentar você, porque ele vê que você tem armas de Deus nas mãos. Glória a Deus. E é fogo de Deus. É fogo que desce do céu sobre a tua vida. É o som de Deus que é expandido sobre a tua vida, derramado ao teu coração, na tua boca, na tua mente. E você é ungido por Deus em meio às trevas, em meio ao mundo tenebroso. Então você é mais que vencedor. Vai ser sempre vencedor, porque você está revestido do poder de Deus. Você está cheio da unção de Deus. E por isso você é um homem. Por isso você é uma mulher segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Meu Deus.